Renascimento é considerado o período das luzes na Europa e a época de transição entre antigos valores para o mundo em que vivemos hoje. Pois é, a arte dessa época em pinturas e esculturas ainda é muito divulgada, mas é através da música que conseguimos fazer uma viagem no tempo, não acredita? Então ouve esse som feito por um conjunto lá de Cubatão. Parece que estamos num filme medieval. E é quase isso mesmo. Este é o grupo Rinascita, que existe desde 1974. Foi criado com o objetivo de levar ao público melodias do período do Renascimento, movimento artístico e cultural do século XIV até o fim do século XVI. Eu até brinco nos concertos didáticos assim, que naquele período não tem luz elétrica, eu vou e apago a luz da sala. Então já começo a magia do Renascimento, aí eu despertar a luz, mesmo sendo a vela, mas você começa a ter a sensação da luz, do colorido. Eu vou falando do repertório, uma parte onde a história, onde eles estão estudando, se encaixa. Então muitas vezes os alunos falam para o professor assim, de canto, que estão falando a mesma língua e nunca se viram na vida. O grupo é considerado patrimônio imaterial do município desde 2010. O André faz parte do conjunto há 19 anos, sempre com a família da flauta doce. Quanto menor ela for, mais agudo é o som que produz. A ideia é trazer um pouquinho do cenário musical que a Europa vivia nesta época tão distante. É um desafio porque os instrumentos não tinham tantos recursos quanto os instrumentos atuais, né? Naquela época não haviam coisas que tiravam o tempo de estudo do instrumento, como hoje os celulares, os videogames, né? Então as pessoas se dedicavam mais ao instrumento e haviam instrumentistas assim de excelência, virtuosos, né, que dominavam bem os instrumentos de sopro. E a viagem no tempo tem a ajuda desses instrumentos musicais, que são feitos de forma artesanal. São vários tipos de flauta doce, tem esse chamado de fagote barroco e tem ainda este aqui, que é o alaúde. São réplicas daqueles que foram utilizados séculos atrás. São réplicas, geralmente vêm de iconografias, das pinturas. A maioria das iconografias dos instrumentos é em tamanho real. Então muitos luthiers do período desenhavam o instrumento e faziam com as medições que estavam descritas nas iconografias. Houve muitos erros e também houve muitos acertos para chegar ao que nós temos hoje para poder fazer o som característico do período. E se tem um que desperta curiosidade é o alaúde. Até lembra um violão, mas tem características bem diferentes. É todo feito de madeira. A lâmina é bem fina, tem mais ou menos 1 milímetro, por isso é bem leve. O alaúde, ele descende de um instrumento oriental chamado oud. Oud significa madeira em árabe. E a gente encontra iconografias até nas pirâmides egípcias. Então é um instrumento muito antigo. Ele é um dos poucos citados na Bíblia também, de tão antigo que ele é. E ele evoluiu com a chegada dos árabes na Península Ibérica. A maior diferença dele em relação ao violão está na afinação, que é diferente, então os acordes também são tocados de forma diferente. E a técnica de mão direita também é um pouco diferente da do violão, tá? Não são instrumentos da mesma família, mas são similares em algumas coisas, né? O grupo faz concertos didáticos. Entre uma melodia e outra, uma breve explicação. E assim, a história e a música ensinam e inspiram. No formato didático, peça a peça, contando onde estamos, vamos fazer uma viagem para tal lugar, fazer essa movimentação, você acaba mexendo com o foco das pessoas, eles param para te ouvir. Então tudo que você fala, você vai movimentando, eles vão entendendo, você vai contando uma característica peculiar de cada obra, eles focam e entendem o recado. Mesmo sendo uma composição do século XVI, hoje em 2017, século XXI, tem-se uma perfeita compreensão. O poder show, né? da música. Poder Acho que da não música. existe outra coisa no mundo que una tanto as pessoas, né? E leve a gente para tantos lugares. Né? É um dos momentos mais importantes. E quando a gente ouve uma orquestra dessa, porque isso é uma orquestra, né? Sim. A gente viaja no tempo e aí vive aqueles momentos, né? Eles fazem reviver. Muito bacana mesmo.